Fala aí, turma, tudo bem? Como eu falei para vocês no vídeo da terça, essa semana eu ia dedicar a fundos de papel, principalmente fundos da Quineia, e o vídeo de hoje é sobre o Canip 11, que é um fundo da Quineia voltado para o IPCA. Lembra que eu falei para vocês na terça-feira que o KNCR ele era um fundo mais voltado para o CDI, com os CRIs indexados ao CDI. Já o Canip, ele é o que é o Quineia Índice de Preços, ele é um fundo imobiliário com os CRIs indexados ao IPCA. Então, até eu falei isso para vocês no vídeo de terça, que é uma complementariedade ter esses dois fundos, ter um fundo voltado para o CDI e um fundo voltado para o IPCA. Só que o Canip tem um ponto, ele é para investidor qualificado. Mas antes vamos para a vinheta. E o que é ser investidor qualificado? Investidor qualificado precisa cumprir dois requisitos, ou seja, desses dois requisitos que eu vou citar agora. O primeiro requisito é possuir certificação no mercado financeiro, ou ter CPA 10, CPA 20, CNPI, o CEA, CFP, uma certificação no mercado financeiro que seja, obviamente, reconhecida pela CVM, ou possuir R$ 1 milhão investidos. E quando eu falo R$ 1 milhão, não é ter R$ 1 milhão em patrimônio, não conta um imóvel que você tenha, um carro que você tenha, precisa ter R$ 1 milhão investido em ativos financeiros. A partir daí, você tem acesso a investimentos que tem o selinho de investidor para investidor qualificado. E o porquê que existem esses tipos de investimento? Porque são investimentos com um grau de risco maior, uma necessidade de conhecimento maior para investir nesse tipo de ativo. Então, pressupõe-se que quem tem R$ 1 milhão já tenha passado por muito, já tenha quebrado a cara, digamos, né? Já tenha investido em produtos, perdido dinheiro, ganhado dinheiro. Então, subentende-se que quem tem esse nível de patrimônio já conhece e já possa investir em ativos um pouco mais arriscados, assim como quem tem certificação no mercado financeiro também possa investir nesse tipo de produto, obviamente, por já ter um conhecimento maior. Mas vamos para o relatório gerencial para vocês entenderem o quão bom é esse fundo e se tudo der certo, mas daqui para frente eu tenho certeza que todos vocês vão se tornar investidores qualificados. Mas bora para o relatório gerencial para a gente conhecer um pouco mais desse fundo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, o Canip 11 ele é um fundo, ele é o Quineia Índice de Preços e ele é o maior fundo em termos de patrimônio da bolsa. O KNCR, que foi o vídeo da terça, é o segundo maior. Olha só, pessoal, ele tem quase 8 bi de patrimônio, 99,10 a cota patrimonial, a cota de mercado está 92. Ou seja, esse fundo nunca teve tão descontado como está hoje. Ele já teve, inclusive, mais descontado, mas vocês vão ver no gráfico que foram poucas as oportunidades que esse fundo ficou abaixo do valor patrimonial desse jeito. Inclusive, até isso porque eu incluí ele na minha carteira, na carteira privada, o mês passado até mostrei para os alunos da mentoria sobre esse ponto. E sobre a mentoria, é importante eu falar aqui que a lista de espera para a segunda turma está aberta, a descrição está aqui no vídeo. É muito importante que, se você quer se tornar um especialista em fundos imobiliários, participe dessa turma. O pessoal da primeira turma que terminou semana passada, inclusive a gente continua conversando, eu continuo no grupo lá com eles, o pessoal já começou a ter rendimentos, isso é muito bacana, as pessoas já começaram a ter os seus primeiros rendimentos nesse mês agora, já estão explicando para familiares, explicando como é que escolhe o fundo imobiliário, já estão tomando as decisões por si só, inclusive eles já receberam um primeiro relatório de oportunidades de compra já desse mês, inclusive teve até um aluno que falou que bateu muito com as compras que ele fez, eu fiquei até muito feliz de ter visto isso, porque os alunos já estão tomando as decisões por si só, mas eu vou mandar para eles todos os meses, por um ano, o relatório de oportunidades de compra, que os alunos da segunda turma também vão ter esse benefício. Inclusive a segunda turma vai ter um diferencial, que vai ser aulas, um módulo bônus sobre investimentos internacionais, que foi um pedido inclusive dos alunos da primeira turma, que eles também vão ter acesso a esse módulo, mas ele vem para a turma 2. Inclusive eu vou vender esse módulo separadamente e para os alunos da mentoria vão receber esse módulo de bônus, para vocês verem o quão completo, é basicamente um curso esse módulo bônus que os alunos vão ter. Mas lembrando que essa mentoria é sobre fundos imobiliários, você vai se tornar um especialista em fundos imobiliários. Se você tiver interesse em participar, se inscreva aqui embaixo na pré-lista, porque quem se inscrever na mentoria
e tivesse cadastrado nesse link, vai receber um baita cupom de desconto no e-mail para se inscrever na mentoria, tá bom? Então vamos voltar lá para o relatório. Então, pessoal, como eu já estava falando aqui, o resultado desse mês foi muito baixo, 0,50, vocês já vão entender o porquê disso, muito diferente do KNCR, né, que pagou mais de R$ 1 por cota, e ele tem uma remuneração IPCA mais 7,48. Se a gente for pegar lá no Tesouro, tá por volta de IPCA, o título IPCA mais 5,5, 5,6, ele está muito próximo do Tesouro, para vocês verem o quão seguro e quão conservador é esse fundo. Por mais que ele seja um fundo de papel, como eu falo para vocês, sempre tem os riscos envolvidos no fundo de papel, esse fundo ele é muito conservador. E aqui uma característica da Kinea, como vocês viram no outro vídeo, que eles têm sempre um pouco a mais da alocação por causa da alavancagem, como vocês vão ver daqui a pouco. Olha a liquidez desse fundo, 12 milhões. É absurda, né? Muita liquidez, então preocupação zero com liquidez. Aqui, como vocês podem ver, ele tem, como eu falei, ele tem 105% em ativos-alvo, ele é basicamente CRI, então ele não tem cota como o CPTS ou ERDM, que tem uma porcentagem grande do fundo em outros ativos que não sejam CRIs. A média dele de rentabilidade, como eu mostrei para vocês, 7,48, IPCA mais 7,48, uma duration média de 4,6. Para quem não sabe o que é duration é o tempo que o valor principal do CRI é pago, o restante são os juros e a correção monetária. Se você pegar, por exemplo, um CRI de 10 anos e a duration for de, por exemplo, 4,6, significa que em 4,6 anos o valor principal do CRI vai ser pago e aí pode ser usado para fazer um novo empréstimo. E o que sobra é basicamente o valor referente aos juros e a correção monetária. Então, quanto menor a duration, melhor para o fundo imobiliário, né? Porque ele vai receber o valor antes, o valor do principal, o valor que ele emprestou de fato em menos tempo. Aqui continua na parte da distribuição de dividendos, aqui ele é bem claro a questão do valor de 50 centavos, eu já explicam aqui embaixo o porquê desse valor tão baixo de pagamento. Aqui antes só um ponto que é importante, a taxa de administração também é muito parecida com o KNCR, é 1%, é muito baixa e não cobra a taxa de performance também, que é um ponto extremamente excelente. E aqui, eles falam aqui a questão, até porque trouxe uma certa preocupação para os investidores, eles deixam bem claro que os patamares baixos de inflação explicam o menor resultado gerado no mês, não havendo qualquer evento negativo de crédito na carteira de investimentos do fundo. Isso eles trazem porque a gente está vivendo um período, principalmente esse ano, de vários fundos imobiliários de papel, principalmente os high yield, com CRIs com problemas, com CRIs com inadimplência, o que baixou o rendimento desses fundos. Então, o fato de ter baixado, no caso do Canip, não tem nada a ver com problemas no CRI, e sim na questão do da deflação que teve. Inclusive ele coloca aqui, ó, destacamos que os CRIs atrelados à inflação presentes na carteira refletem aproximadamente as variações do indexador referentes aos 2 meses anteriores à apuração do resultado, que foi exatamente os meses de deflação. Eles até colocam aqui, ó, reflete a variação de IPCA referentes aos meses de junho, menos 0,8, ou seja, a deflação, e julho, 0,12. Então, foi um período muito ruim para esse fundo, exatamente por causa disso, até porque ele é regime competência, como eu vou mostrar para vocês, que impacta muito a questão do indexador nos rendimentos. E eles até colocam aqui, vale ressaltar que a janela de deflação registrada nos últimos meses é pontual e que o consenso entre os analistas de mercado é que essa janela tende a não persistir no curto prazo, uma vez que a última projeção realizada por IPCA de agosto vai ser de 44. Então, como vocês, eu até venho falando isso bastante no meu Instagram, bastante até nos vídeos do YouTube, principalmente nos vídeos de análise mensal, que eu falo da carteira e falo do cenário do mês, que a gente vive teve um momento de deflação, muito principalmente pela questão dos combustíveis. E na hora que a Petrobras voltou a aumentar os preços, foi o que aconteceu principalmente agora, no mês passado, a inflação vai tender a subir novamente. Nós somos um país que tem inflação, então dificilmente a gente vai voltar a ter esses cenários de deflação, e quando temos são pontuais. O que a gente tem é uma inflação sempre próxima de 4, 5% ao ano, que isso é a média depois do Plano Real, obviamente. Então é um fundo que traz bastante resultado exatamente por causa disso. E nesses meses que tem essas questões de deflação, isso afeta demais o fundo, até pelo fato dele ser regime competência.
Aqui o ponto da parte de alavancagem do fundo, como eu mostrei até no KNCR para vocês, o fundo ele tem, a Quineia, ela tem esse praxe de ter no máximo 10% de alavancagem, no caso 7,6%, no KNCR também estava por volta de 7%, por isso até que a alocação do fundo fica acima do 100% por causa dessa alavancagem. Mas aqui, pessoal, já é um pouco diferente do caso do KNCR, porque a alavancagem dos fundos é vinculada ao CDI. E aqui no caso do Canip, a receita dele é IPCA. Aqui a gente pode ter um problema. Por isso que a alavancagem, nesse caso, ela é impactante. No caso do KNCR, não, porque a própria receita do fundo é maior do que a alavancagem que ele faz. Já aqui temos um problema. Então a gente tem que sempre ficar de olho em alavancagens em fundos quando o fundo está atrelado o pagamento dele é atrelado ao IPCA e a alavancagem ao CDI. Aqui a parte de alocação, vocês podem ver, é completamente diferente do KNCR, ele é 97% IPCA, bem diversificado, né? É até bem mais diversificado na questão embora comparado com a KNCR, você tem os mesmos segmentos, mas no caso de escritórios lá no KNCR é maior a parte de escritórios. Aqui aquela questão da alocação de 105%. Como eu falei para vocês, a parte acima do 100 está referente à alavancagem. Aqui, pessoal, que eu mostrei para vocês no KNCR vale também para o Canip. Vejam só, deixa eu até para desenhar aqui. Aqui, pessoal, vocês podem ver que o fundo ele sempre veio com a cota de mercado acima da cota patrimonial, a cota de mercado em laranja e a cota patrimonial em azul. Vocês vejam aqui. Por isso que eu falo, pessoal, que a gente está para esse fundo a gente está numa janela muito interessante, coisa que a gente só viu na pandemia. A cota de mercado está abaixo do cota patrimonial. Olha só, e vejam que a boca começou a fechar, ela abriu bastante aqui e está começando a fechar. Então, a gente olha no histórico dele, a gente não viu isso. Por isso que eu falo que o Canip, ele está num excelente momento de compra. E quem puder, e quem for investidor qualificado, eu acredito que é um momento extremamente excelente para esse fundo. Por isso que eu estou fazendo o máximo possível para aumentar minha posição no Canip, porque a gente não viu isso num histórico tão recente. Olha só, pessoal, a gente viu isso basicamente na pandemia, como vocês podem ver aqui, vou até traçar setinha aqui, na pandemia, que teve essa questão da cota de mercado estar abaixo do patrimonial, depois a gente não viu mais isso. Então, olha só como a gente está num momento muito interessante para esse fundo e assim, eu indico para quem é investidor qualificado estudar com carinho esse fundo porque vale muito a pena. Aqui, como eu falei para vocês, a questão do regime contábil por competência, esse tipo de regime ele é muito menos conservador do que o regime caixa, mas ele impacta quando a gente tem alteração no indexador, principalmente quando a gente fala de IPCA, diferentemente do KNCR, que por mais que seja competência, você não tem oscilação no indexador, no CDI, durante os meses, mas no caso de IPCA, a oscilação é muito grande. Ó, como vocês podem ver, os impactos, quando a gente teve deflação lá no ano passado, olha que o resultado foi negativo no fundo. E aí quando voltou a inflação aumentar, olha, a gente já teve em março um aumento, abril, maio, e aí a gente começou a ter a deflação aqui também, olha só, caindo os valores. Mas novamente esse valor vai subir, mas só para vocês verem essa questão. E aqui a gente vê o resultado. O fundo ainda tem uma questão de ter um pouco de reserva, como vocês podem observar aqui, ainda tem um pouco de reserva, mas que eu acho que ele poderia ter distribuído um pouco, para não ter um resultado tão baixo como foi esse mês, mas é uma estratégia do fundo fazer isso. Ele ainda tem essa reserva acumulada de 80 centavos por cota, o que é bem considerável se a gente for analisar. Aqui, pessoal, aquilo que eu mostrei no vídeo do KNCR também, a questão do Gross Up, a gente está com uma rentabilidade de 50% do CDI, o que é muito baixa, mas obviamente isso devido à questão da deflação que a gente teve, né? Então, dá para se entender a questão do porquê disso, mas continua sendo um fundo excelente. Aqui a tabela de sensibilidade também, vejam só que até R$ 95,00 é um valor extremamente interessante. Se a gente for ver menos a taxa de administração, a gente vai estar com uma cota de 7,45, um prêmio se a gente for pegar em diferença do Tesouro, que é 5 e pouco, um prêmio de 2%, que ainda é muito legal para esse tipo de fundo, mas ainda veja, a gente está numa janela excepcional para esse fundo, mais uma vez mostrada aqui.
Aqui a carteira de ativos do fundo, como vocês podem ver, as taxas são muito baixas, né? Não tem nenhuma, lembra até, acho que no vídeo que eu falo do Deva, inclusive até mostro na mentoria uma portfólio do Deva, do HCTR, com IPCA mais 15, mais 16, aqui a gente está falando de IPCA mais 5, IPCA mais 6, é muito conservador esse fundo. É um fundo, como eu falo na minha estratégia lá da mentoria, também eu posso colocar ele como um meio campista, quase um terceiro zagueiro, ele é muito conservador, ó, não tem uma taxinha aqui um pouco maior, de 9%, mas é muito conservadora. Tem IPCA mais 4, até abaixo do que o próprio Tesouro. É bem conservador, assim. Por isso que eu gosto muito desse fundo como um fundo bem zagueirão. Um fundo quase zagueirão, né? Um volante, digamos, um volante bem de marcação. Né? Obviamente tem algumas pimentinhas aqui no portfólio, mas até para poder aumentar um pouco a rentabilidade do fundo, mas o restante é uma carteira muito tranquila e bem diversificada, né? A gente está falando de praticamente 97 CRIs, né? Basicamente muita coisa, é tudo IPCA, como vocês podem ver. E um ponto que é importante de observar também. Vejam só, a maior participação da carteira, 5,2, que é um ponto que a gente tem que avaliar, que é a concentração. A gente não tem nenhum ativo da carteira com mais de 10% do PL, então se a gente tiver um problema em um CRI, a gente vai ter no máximo impacto nesse caso aqui, de 5%, mas a gente vê aqui é bem diluído, né, a participação no PL, até porque é um fundo com PL absurdamente grande, né, então a gente pode ter uma CRIs de valores altos, mas que representem pouco exatamente pelo tamanho do fundo, né? Aqui as questões de acompanhamento da carteira, aqui é o que eu gosto sempre de olhar, a questão das garantias, né? A alienação fiduciária, cessão fiduciária, o LTV do fundo, como eu expliquei no vídeo passado, você não sabe, dá uma olhada no vídeo passado que eu falo sobre o que é o LTV, mas a gente não pode ter LTV acima de 100%, então vejam que todos os LTVs estão são abaixo de 100%, uns até 40%, 44%, são CRIs muito conservadores, né? Então vale a pena estudar esse fundo, quem for investidor qualificado, entender, e eu acredito que seja uma oportunidade muito grande para quem não tem esse fundo na carteira e puder ter de colocar, porque eu acredito que dos fundos de papel, até respondi isso numa dúvida que teve na semana passada, até coloquei isso no vídeo passado para escolher 2 fundos high grade, eu coloco o Canip como top high grade, como o fundo high grade mais como eu posso dizer, o melhor, digamos, em termos de qualidade, mas a questão que eu volto a falar, ele é para investidor qualificado, então precisa ter atenção nisso, mas se você for um investidor qualificado ou está prestes de ser, considere colocar ele na carteira, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.